Agora, preste atenção aqui no seguinte. Vamos para o próximo fator. O próximo fator é a massa molecular. Então, eu olho para o tipo de interação, depois eu olho para massa molecular. Qual é o grande lance aqui? Quanto maior é o tamanho da molécula, maior é o seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Então, repara aqui no seguinte, galera. Se eu pegasse e comparasse o ponto de ebulição, por exemplo, do C2H6, o ponto de ebulição do C2H4 e o ponto de ebulição do C2H2. O que está acontecendo de um para o outro aqui? Se vocês perceberem, eu estou reduzindo a quantidade de átomos de hidrogênio. Se eu diminuo a quantidade de átomos de hidrogênio, qual é o grande lance? Diminuir a quantidade de átomos de hidrogênio, estou diminuindo a massa dessa molécula. Nota que todas elas são hidrocarbonetos, todas são apolares, todas fazem interação do tipo dipolo induzido. Então eu parto para olhar a massa. Ou seja, essa molécula tem uma massa maior, já que tem mais átomos do que essa, que tem a massa maior do que essa daqui. Conclusão que a gente tira, ponto de ebulição desse cara é maior, depois desse e por fim desse daqui. Então esse daí foi o segundo fator, a massa da molécula. E o último fator que a gente vai ter que aprender é a organização dos átomos. Olha só que loucura. Organização dos átomos. Como assim? Pode ser que as moléculas tenham a mesma interação e pode ser que as moléculas tenham a mesma massa. Como é que eu consigo ver, nesse caso, quem tem maior ou quem tem menor ponto de ebulição? Preste atenção aqui no seguinte. Vou comparar o seguinte. Olha, por exemplo, o ponto de ebulição desse cara daqui. CH3, CH2, CH2, CH3. E compara com esse cara daqui. Ponto de ebulição do CH3, CH, CH3, CH3. Nota o seguinte, todos esses caras aqui, todos esses dois caras apresentam 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 carbonos. Todos eles têm 3, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 9 mais 1, 10. Todos eles têm 4 carbonos e 10 hidrogênios. Nota o seguinte, esses dois caras são hidrocarbonetos, então tem a mesma interação. Beleza? Só tem hidrogênio e carbono. Tem a mesma interação, Foster de Van der Waals, tá? Dipolo induzido. Tem a mesma massa, porque eles apresentam a mesma fórmula molecular. Agora, quem tem maior ponto de ebulição? Vou dizer para você o seguinte, quanto mais linear for a molécula, maior é o ponto de ebulição dessa molécula. Ou seja, como essa molécula daqui é mais linear do que essa, o ponto de ebulição dela é maior do que o dessa. Professor, por que isso acontece? Imagina você que eu tenha dois ímãs em bastão e que eu tenha dois ímãs em esfera. Se esses 4 ímãs têm a mesma massa, qual dos dois deve ser mais difícil de eu separar? Os que estão em bastão ou os que estão em esfera? Os que estão em bastão têm uma superfície de contato, superfície de contato maior do que os caras que estão em esfera. Então, se a superfície de contato é maior, a interação entre eles é mais forte do que aqui. Então, quanto mais linear, maior é o ponto de ebulição. Quanto menos linear, menor é o ponto de ebulição. Perfeito? Esse foi o último fator. Então, falei com vocês sobre 3 fatores. Falei com vocês do tipo de interação. Quanto mais forte a interação, maior é o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Falei com vocês da massa. Quanto maior a massa, maior é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E quanto mais linear é a sua molécula, maior é o ponto de fusão, maior é o ponto de ebulição. Beleza, gente?